Então, onde está você, Adão? Eu queria que você, embora comecei a mensagem muito na brincadeira, você entendesse que esse momento da celebração, ele se constitui não no momento mais importante, porque todo momento na presença de Deus é importante, mas ele se configura como um momento X, um momento especial para você, porque é a hora em que nós pregamos a palavra de Deus. Então é muito importante que você fiscalize a você mesmo, que você não se distraia com o seu celular, que você coloque no seu coração que o fato de você estar aqui nesta noite é porque Deus quer falar com você, Deus quer falar a sua vida, então você precisa estar com o seu coração aberto à mensagem de Deus. Não deixe que nada o distraia. Sabe por quê? Porque discutir os assuntos relacionados a Deus e ao que a sua palavra diz é, na maioria das vezes, muito desagradável para algumas pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Para elas, o escutar o que Deus tem a dizer exige um compromisso para o qual não se sentem dispostas ou preparadas, principalmente quando envolve a ideia de julgamento. A coisa é tão grave que muitos não querem nem ouvir para não se comprometerem. Mas quando a pessoa não ouve, com medo de se comprometer com aquilo que ela ainda não sabe, ela deixa também de ganhar em saber daquilo que ela precisa fazer, como ela precisa se posicionar, e então ela é beneficiada quando ela se encoraja e ouve, escuta e retém aquilo que Deus quer lhe dizer. Muitas pessoas se escondem de várias maneiras, não querendo um compromisso com Deus, mesmo que suas consciências gritem, caso elas não estejam já cauterizadas de tanto negar a verdade, porque é isso que acontece. Quando Deus fala e a pessoa nega, a mente dela vai chegando numa situação em que a verdade continua verdade, mas ela não sente como se fosse verdade. Isso é muito comum nos dias de hoje. A Bíblia revela que esse tipo de associação existe desde o momento em que Adão e Eva pecaram. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Imagina a cena. Você já parou para pensar sobre esse texto? Você é daqueles que quando lê a Bíblia você para imaginar como teria acontecido? É muito importante. Imagina essa cena. Há muita infantilidade quando nos deparamos com este relato do início da nossa história. E essa noite se revela como uma noite que nós aprofundaremos essa discussão. E, por favor, não venha me dizer que você acha ridículo imaginar essa cena. O jardim do Éden, o homem escondido e Deus procurando o homem, mas que você, ou para você seria mais fácil imaginar que os seus ancestrais seriam as amebas que evoluíram a partir de uma teoria sem pé e sem cabeça, como a teoria da evolução. Não, se deixe imaginar que entre essas duas teorias, todas elas, você precisa ouvir e deixar Deus falar ao seu coração. Sim, nós aqui somos criacionistas e cremos na Bíblia como palavra inspirada de Deus aos homens. É por isso que nós nos reunimos sempre como igreja, e por isso que tem alguém aqui falando, abrindo as Escrituras e falando sobre ela, é porque nós cremos
nós somos criacionistas, nós cremos na existência de um Deus, um Criador de todas as coisas. Cremos que o homem foi criado por Deus do pó da terra. E não precisamos da ciência para confirmar, pois cremos pela fé absoluta e total em Deus. Para você que tem dúvidas sobre esse assunto, leia o livro Como Tudo Começou. Anote esse livro, compre, leia, estude, para que todas as dúvidas sobre a teoria da criação escrita por um cientista, um famoso cientista, como Adalto Lourenço, escreveu esse livro e outros livros. Irmãos, precisamos crer, ainda que a ciência confirme o que cremos, ou ao ponto que não sejamos abalados, ainda que a ciência tente desmentir a nossa fé. A nossa crença tem que superar todos os limites. E a própria Bíblia nos adverte sobre isso. Hebreus capítulo 11, verso 6, o escritor diz assim, dá para você ler comigo esse texto? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima... Uau! Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É isso que está acontecendo aqui nesta noite. A palavra de Cristo está sendo anunciada. Essa palavra de Deus nos diz, essa palavra de Deus que nós cremos sem dúvida, esta palavra de Deus que independente do que a ciência diga ou não diga, ela diz que Adão e Eva, depois de terem pecado, tentaram se esconder de Deus. Será que é possível alguém se esconder de Deus, seja em qualquer situação? Talvez você já tentou fazer isso. Talvez você, depois de um erro muito grave, talvez depois de ter feito algo que você não soube lidar com aquilo, você tentou se esconder de tudo e de todos. Bem, como nós cremos na palavra, porque a fé vem pela mensagem, e a mensagem vem pela palavra de Cristo, o salmista Davi, que escreveu o Salmo 139, foi instrumento de Deus para fazer surgir uma das maiores contribuições teológicas da Bíblia, sobre a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ele se expressou assim nesse Salmo, no verso 7 a 10. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Conclusão, não se pode fugir ou esconder-se de Deus. Então, pastor, o que significa a pergunta feita por Deus a Adão e Eva após terem pecado no Éden? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Se concentre, porque os conceitos são muito profundos e Deus te premiou para ouvir esta mensagem nesta noite. Porque quando nós fazemos esta pergunta, o que significa a pergunta feita por Deus a Adão e Eva? Nós estamos baseados naquilo que aconteceu em Gênesis, capítulo 3, verso 8 e 9, que diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim.
Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? A desobediência de Adão e Eva, registrados nos versos de 1 a 6 do capítulo 3, trouxe vergonha, trouxe medo e trouxe culpa ao coração de Adão e Eva. Eles nunca tinham experimentado esses sentimentos, mas naquela hora alguma coisa aconteceu e nós vamos compreender o que aconteceu com eles nesse exato momento em que eles desobedeceram, rebelaram-se, pecaram contra o Senhor. E isso levou-os a tentarem se esconder de Deus. O fato é que eles não imaginavam qual seria a atitude seguinte de Deus depois que eles pecaram. Porque eles pecaram. Deus não sabia que eles haviam pecado? Lógico que Deus sabia. No entanto, a Bíblia diz que Deus foi em busca do pecador. No verso 9 do capítulo 3 diz: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Isso revela o amor incondicional de Deus e o seu cuidado para com o que acontece com o homem. Saiba, todas as vezes que você peca, embora você pecou contra Deus e você rejeitou a Deus, Deus está à sua procura. Além disso, a atitude de Deus deixa claro a sua intenção de relacionar-se com seus filhos, buscando-os apesar de seus pecados. É isso que Deus tem feito o tempo todo, buscando o homem pecador. Se você ainda não tem comunhão com Deus, se você ainda não consertou a sua vida com Deus, saiba, Deus está perguntando onde você está. Deus nos quer perto dele, desfrutando da sua presença. Mas, pastor, o que significa a pergunta de Deus a Adão? Bem, a pergunta é: onde você está? Parece que o pastor está fugindo da resposta a essa pergunta. Não, há muita profundidade espiritual. E para entender bem e para responder bem essa pergunta, precisamos considerar o que aconteceu no contexto da queda da humanidade, representados por Adão e Eva, nossos pais, naquele lugar tão especial criado por Deus. Então nós vamos pensar sobre vários aspectos. O primeiro deles é sobre isso, um jardim no Éden. Vamos pensar primeiro sobre esse Éden. Primeiro, eles estavam em um jardim colocado no Éden. Nós precisamos solucionar alguns problemas que ao longo da história, ao longo das nossas vidas, foram colocadas na nossa mente e elas não representam a verdade absoluta dos fatos. A localização dessa região chamada Éden, pela citação dos rios que estão ali, os que sobraram, o rio Tigre e o Eufrates, que aliás atravessam o Iraque, a Síria e a Turquia, engloba toda a península arábica e parte do nordeste da África. Então o Éden ainda existe. Curioso que essa região citada na Bíblia como lugar que Deus criou o homem é exatamente onde os cientistas atuais acreditam que surgiu a humanidade. Não é coincidência. É porque a verdade, muitas vezes a ciência não pode fugir dela. A ciência às vezes tem que encarar a verdade e os fatos. Lá em Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A expressão original, irmãos, é Gan Ben Éden. Significa que no Éden
Deus colocou um jardim. Isso é muito importante para você tentar entender essa pergunta de Deus. O jardim não se chamava Éden. Muitas pessoas confundem-se e acham que o Éden era um jardim. Não. Esse jardim, na terra do Éden, era uma dimensão da glória de Deus no mundo. Sabemos onde geograficamente ainda hoje existe aquela região, mas o jardim já não existe mais. E aí a gente precisa caminhar para a seguinte pergunta, para a seguinte questão: o que significa o Éden? A palavra Éden, no original, se escreve com 3 letras hebraicas: Ain, Dalet e Nun. No hebraico pictográfico, aliás, quando você vai estudar hebraico, uma das primeiras aulas que você tem é a origem do hebraico, e aí então eles apresentam para a gente o hebraico pictográfico. E nessa pictografia hebraica, o Ain, a letra Ain, significa olho. O Dalet significa porta. E o Nun significa vida ou semente. Então, quando você vai procurar entender o que significa Éden, você chega na seguinte conclusão, que você poderia formar a seguinte frase: olhando para a porta da vida. Isso é o que, olhando para o hebraico original pictográfico, você pode entender que é o Éden. O jardim no Éden não era um lugar comum. Era uma dimensão onde Deus se manifestava aos nossos pais em íntima, profunda e gloriosa comunhão. Adão e Eva não eram exatamente como nós. Ou seja, era um lugar sagrado, uma porta do céu, ou um portal eterno. Portanto, muito mais do que simplesmente um jardim onde 2 pessoas habitavam sem roupas. Não, daqui a pouco você vai entender um pouco essa questão dos sem roupas, estavam nus. Esse local ali, nós poderíamos dizer que ele poderia ser o espelho da eternidade, um ensaio, um lugar onde poderiam se alimentar, mas não existia o lixo dessa alimentação. Por exemplo, as frutas, ao cair no chão no jardim, não poderiam se decompor, pois isso significaria a presença de bactérias, material orgânico, e que a maçã apodreceria, o que nos levaria a acreditar que no Éden, no jardim, naquela dimensão gloriosa, já existia a presença da morte. Inadmissível. Não, no Éden, onde existia um jardim, não existia necessidade de nada, nem a morte. Era só prazer de uma vida com Deus. Não era uma dimensão só física, era um portal da eternidade. Mas pastor, o senhor está complicando muito, como é que é isso? Como é que pode ser isso? Irmãos, é fácil. A Bíblia nos dá todas as respostas. Você se lembra da ressurreição de Jesus? Você se lembra? Quantos aqui se lembram da ressurreição de Jesus? Diga sim ou não. Sim, você se lembra? Jesus, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele chega na casa onde estavam os apóstolos, e ele transpassa a porta. Lembra-se disso? O texto diz: estando as portas fechadas, porque os discípulos estavam com medo. Ele vai e transpassa a porta, e depois que transpassa a porta, ele pede para Tomé tocá-lo. Transpasse e agora pode tocar. E na primeira visita, quando os discípulos estavam assim meio extasiados, ele perguntou: há algo aí de comer? E eles lhe dão um pouco de peixe. Jesus já estava de volta à sua dimensão eterna e espiritual.
Jesus estava voltando da onde ele veio do eterno. O homem e o Éden, principalmente o jardim, estavam ligados a uma dimensão divina e espiritual antes do pecado. Era o céu na terra. Deus disse, e você há de se lembrar disso, foi registrado por Moisés, tudo o que Deus fez foi muito bom, perfeito. O pó da terra, imagina, o pó da terra estava em bênção e em perfeita conexão com o Criador, ao ponto dele criar o homem daquele pó da terra. Deus faz o homem, imagina o Deus que criou o universo, imagina o Deus que criou toda a arquitetura da eternidade. Agora ele estava ali fazendo o homem com muito amor, porque ele disse, vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Foi algo tremendo, foi algo numa outra dimensão. Nós não estamos falando de um jardim comum. E Deus faz o homem e sopra nele o fôlego de vida, nefesh, que significa garganta, da raiz nafash, que significa respiração, e o homem se torna Shaim, que significa vida ou fôlego de vida. É algo estupendo. Não havia pecado, não havia morte. Uma outra coisa que nós temos que considerar para tentarmos responder aquela pergunta: o homem, ele é a coroa da criação de Deus. E eu vou colocar aqui no passado que o homem era a coroa da criação de Deus, para levá-lo de volta lá no jardim, quando Deus o criou. Porque quando Adão recebeu de Deus a vida, o Senhor, presta atenção nisso, o coroou de glória. Não foi um homem comum como nós, foi algo glorioso que aconteceu. Pastor, onde o senhor encontra na Bíblia isso? Salmo 8. O Salmo 8 revela isso, diz assim, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes, dizendo disso depois do pecado. Mas aí ele retroage lá antes do pecado. Ele diz, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Salmo 8, 4 e 5. E aqui, irmãos, há de se prestar atenção, porque a tradução seres celestiais está ligada a anjos, que no original não aparece malahim, que são anjos, mas sim Elohim, um pouco menor ou abaixo de Deus, do próprio Deus, o criaste, que vem de completa conformidade com farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. E o Salmo 8 ainda diz assim, o coroaste de glória e de honra. A ideia aqui, irmãos, é que o homem era revestido de luz. Presta atenção nisso. Não era assim como você está vendo. Não era um Adão comum, não era uma Eva comum. Eles estavam coroados de glória. Eles estavam coroados de glória e majestade do Todo-Poderoso. A palavra e glória é kavod. Kavod no original é a glória de Deus estava sobre Adão e Eva. A glória de Deus e a majestade estavam ali contidos nele. Com certeza a pele do homem era diferente. Ela não morria. Era uma pele gloriosa. Mas, entretanto, porém, quando o homem envolveu ou resolveu desobedecer a Deus, a kavod de Deus se apaga na existência do homem. Quando o texto diz que Deus os vestiu de pele, é importante atentar nisso. Olha o que diz Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aí, irmãos, é muito importante saber o seguinte, luz, a palavra luz,
no hebraico é or. Só que pele também no hebraico é or. Portanto, or significa tanto pele como luz. O que podemos concluir é que a or, a luz da glória de Deus, é perdida, ou seja, a kavod de Deus desapareceu do homem. E a roshek, que é a escuridão, se estabelece porque o homem perdeu a luz da coroação da kavod, da glória de Deus sobre ele. Você está começando a ligar as coisas? Então, quando Deus diz, Adão, onde estás? Não era porque Deus não sabia onde ele estava. Deus estava dizendo, Adão, onde está a minha glória que te coroei? Estou olhando para você, mas não vejo mais a minha glória. Quem te mostrou que você estava despido da minha majestade? É aí que está essa questão do descobrir que estava nu e me escondi. Não era um nu físico. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles sentiram que algo se apagou neles. A kavod de Deus foi embora. O brilho desvaneceu. Eles estavam escurecidos pelo pecado. Eles estavam tomados de pavor. E por isso eles temeram e se esconderam. E aí a gente vai presenciar aí uma cena triste no Éden. É quando Deus faz peles humanas. Presta atenção nisso. Pode ser que você não acredite. Pode ser que você não acredite, mas já está na hora da gente dar alguns mergulhos mais profundos e entender o que estava acontecendo. O homem era vestido de glória. Ele não tinha uma pele normal como a nossa. Ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí, quando ele desobedece, ele perde a glória de Deus. E aí Deus o veste de pele humana. Não existe na Bíblia nenhum texto dizendo que Deus matou um animal. Até eu me surpreendi com isso. Não há na Bíblia um texto que diz que Deus matou um animal para com a pele desse animal vestir o homem. Não, está completamente equivocado isso. Deus vestiu eles de pele humana. A glória se perdeu e agora o homem se torna mortal. Agora ele recebe uma composição física que vai ser submetida à destruição e à morte. Agora a fruta pode cair que ela vai apodrecer. Deus retira o jardim, Deus retira aquele lugar, aquele portal maravilhoso da sua presença, ele retira dali. O Éden está lá, mas você não encontra mais o portal. E aí a gente vê essa cena triste registrada em Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Pegou aí, irmãos? Quantos pegaram aí? Diga amém. Quantos não pegaram? Fica depois do culto aqui que eu vou pregar tudo de novo. Não tem problema não. A gente sai daqui a hora que pegar. É igual carro velho. Vai empurrando, não pega na primeira, mas pega na segunda ou na terceira. Agora, irmãos, veja bem, você vai pegar agora Paulo, falando aos romanos, e ele diz assim, para explicar essa expulsão do homem do jardim. Pois todos pecaram e estão o quê, irmãos? Destituídos de quê? Da glória de Deus. Não só Adão e Eva foram destituídos da glória de Deus. Todos nós agora estamos destituídos desta glória. Os homens, depois disso, vivem cada vez mais se escondendo da gloriosa presença de Deus, permitindo que a roshek, a escuridão, se estabeleça cada vez mais densa. O mundo está cada vez mais denso, cada vez mais terrível. Os homens tentam se esconder em religiões. Os homens tentam se esconder em diversões.
Os homens tentam se esconder em opiniões, vivem cada vez mais na mais densa escuridão. Precisam conhecer o verdadeiro conhecimento de Deus que traga luz às suas vidas. Jesus mesmo disse sobre essa escuridão e que a humanidade mesmo se desenvolvendo tanto, vive cada vez mais longe de Deus. Não é absurdo isso? Lá em Mateus capítulo 22, verso 29 diz: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, irmãos. Relacionamento com Deus é poder de Deus na nossa vida. É autoridade espiritual na nossa vida. Não é simplesmente um decoreba de coisas escritas na Bíblia, não. É a gente sentir a mensagem do Evangelho transformando a nossa vida. Então, pastor Luciano, não há solução para a nudez da glória de Deus na vida do homem? Aí é que está o magnífico amor de Deus que se mostra salvador. A salvação em Cristo, irmãos. Diante de tanta escuridão, diante de tanto pecado, diante de tanta perda que tivemos, porque Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, e ao pecarmos contra o Senhor, perdemos a sua glória, e agora vivemos assim como estamos vivendo, e Deus vai e se mostra salvador a nós. A salvação em Cristo traz esperança ao coração humano, e isso é demonstrado de duas formas. Primeiro, a salvação operada por Jesus Cristo na cruz, para ser o único e suficiente Salvador pessoal de cada um de nós. E segundo, a presença do Espírito Santo como selo na vida do arrependido que recebeu a salvação. Porque agora, essa escuridão precisa de luz. E essa luz ela só pode ser readquirida através da mensagem do Evangelho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quando você recebe a Jesus, Ele coloca em sua vida a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai manter você salvo até você ser revestido da glória de Deus na eternidade. É a garantia da nossa salvação. Olha, eu quase caí para trás quando eu li isso aqui, Paulo falando sobre esse assunto lá, o 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 5. Por favor, liga as luzes, porque nós não temos esse texto aí, você tem que procurar na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 1 ao verso 5. Esse texto aí é para ler com calma. Não pode ler rápido, porque senão você perde o que ele tem de tudo aquilo que nós falamos. Olha o que diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Uau! Glória a Deus! Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois Deus, que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Eita glória! Eita glória! Adão e Eva estavam nus, porque eles perderam o cavode de Deus, pois
enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Oh, aleluia, aleluia. Eu queria pedir mais uma salva de palmas para esse texto maravilhoso. A forma de você ser achado por Deus, você que está se escondendo dele, ou você que pensa que está escondendo dele, é o cavode de Deus. Você tem que buscar a glória de Deus. Esta glória está no seu Filho Jesus. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Você precisa da glória de Deus, você precisa se entregar. Não resista à glória de Deus. Isso é urgente. Paulo fala aos Romanos, lá no capítulo 13, verso 11 e 12, ele diz: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Onde você está, irmão? Onde você está, visitante? Esta noite você não pode sair daqui sem reconhecer que a escuridão está em você. E nós, irmãos, estamos provisoriamente sendo mantidos pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas em breve nós vamos substituir isso e vamos nos vestir de novo da glória de Deus. Aquilo que Deus ensaiou aqui nesse mundo, no jardim que estava no Éden, nós viveremos com Ele lá. Viu? E vai ter comida, sem precisar dessas coisas que são atinentes à morte, destruição e nada disso. Aquela comida que Jesus comeu, e Ele não precisou ir no banheiro antes de ir para o céu, porque esses processos já não funcionavam mais, não tem nada mais a ver com isso, não tem nada a ver com aquilo de que comer e que não aproveitou, joga fora. O lixo, na eternidade não tem lixo, na eternidade não tem morte, na eternidade não tem confusão, não tem nada disso. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e a terra estava sem forma e vazia, e aí o Espírito Santo foi colocando forma, foi dando organização, foi colocando tudo da maneira que Ele queria, e aí então Ele trouxe o portal da sua glória para a terra, e nós jogamos isso tudo fora, mas Ele continua perguntando: onde você está? Porque eu quero ir na sua direção e apresentar o meu filho. Se você tomar o meu filho no seu coração, você vai conseguir chegar até a minha presença, e lá eu vou te revestir de novo da minha glória, eu vou te revestir do meu poder, da minha majestade, e você vai viver comigo para sempre. Lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá doença, não haverá culpa, não haverá pecado, porque as primeiras coisas terão passado. O Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele é o Deus do novo. Não viva na velhice, não viva no passado, não vive no meio termo. Entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, seja mais grato ao Senhor. O Max foi levado pelo Espírito Santo de Deus a trazer um momento de gratidão, porque é exatamente isso que falta aos crentes, aqueles que ainda não possuíam a profundidade desta palavra desta noite. Falta gratidão no nosso coração, sermos mais gratos e nos entregarmos mais a Deus, sermos mais obedientes, sermos mais humildes, sermos mais dóceis, sermos mais operosos, sermos mais tudo aquilo que o Espírito Santo quer que nós sejamos, e toda a glória será do Senhor.
Toda a glória é dele, porque ele é que opera tudo, ele é que opera todas as coisas. E se você deixar, ele vai operar no seu coração nesta noite. Receba Jesus como seu Salvador. Se você ainda não o recebeu, como nós estamos pregando nesta noite, receba Jesus como seu Salvador. E você, meu irmão, que anda meia pedra, meio tijolo, olha, seja grato ao Senhor. Saia daqui com esta palavra no seu coração e mude completamente a sua maneira de ser, porque Ele merece toda a glória, todo louvor, toda a honra. Ele é digno, Senhor. O Senhor é digno, Pai.